Não existe dor maior que ter que recomeçar. Quando você precisa voltar, dar alguns passos atrás e traçar um novo plano. Um dos meus objetivos esse ano era correr a Maratona de Porto Alegre que vai ter. É a prova de 10 km, meu objetivo era correr ela. E ela daqui um mês, em junho. Eu comecei a correr janeiro bem, fevereiro bem, março e abril acabei desanimando, parando assim de treinar, sabe? Principalmente porque perdi o motivo, o propósito. Quando você esquece o propósito não é vencer a corrida, não é ganhar. O propósito era me desafiar, sabe? Ver a minha disciplina. Hoje aqui em Porto Alegre amanheceu frio. Tô aqui, ó. Amanhece aqui agora, a partir do inverno, vai amanhecer com 5 graus, 4 graus, 0 graus, entendeu? Acordar 5 horas da manhã pra correr é dureza, 6 horas da manhã pra correr é difícil, mas envolve o mental, sabe? É a disciplina. É isso que nos diferencia. A gente que quer passar em um curso concorrido como medicina, passar em um concurso, passar numa prova, é muito menos sobre conteúdo, sobre estudo e muito mais sobre mentalidade e força. E o que dói muitas vezes é recomeçar, porque faz algumas semanas que eu tô querendo voltar a correr, a treinar. No último sábado teve uma prova aqui em Porto Alegre, a minha esposa correu essa prova ali, eu tentei correr um pouco ela também e eu me senti super mal, porque eu não tava correndo bem, tava cansando muito, sabe? E dói lidar com o seu fracasso, porque você percebe o quão ruim você tá. Você lembra, por exemplo, que eu tava melhor correndo em janeiro, fevereiro, tava mais animado, tava correndo mais forte, tava conseguindo correr 5, 8 quilômetros, já bem. Sábado passado eu fui correr 5 quilômetros e eu tava cansado e talvez é isso que às vezes você sente agora, em maio, tendo que recomeçar um projeto, ter que estudar. Talvez ano passado ou fevereiro você tava conseguindo estudar mais forte, estudar mais horas, fazer mais questões e agora você vai tentar voltar e a tua cabeça tá lenta. Você sente dificuldade, essa dor pega lidar com o fracasso. Eu também treino jiu-jitsu, sou faixa azul. O jiu-jitsu me ensinou muito sobre controle de força, controle emocional, mas a corrida agora que eu tô começando tem me ensinado outra coisa, tem me ensinado constância. E o quanto a constância é a mãe dos nossos resultados. Isso porque não adianta você querer começar com todo o gás, com toda a força, não adianta, você não consegue. Os seus resultados eles vão vir pouco a pouco, dia após dia, semana após semana. E toda vez que você para, o retorno é sempre mais difícil e doloroso. E quando eu comecei a correr, eu vi que o estudo é exatamente a mesma coisa. É dia após dia, semana após semana, e toda vez que você para e perde o ritmo, voltar é sempre mais doloroso. Só que existe uma dor maior, que é ver alguém que começou depois de você, ou alguém com menos recursos que você, ou alguém com mais dificuldade que você, vencendo depois de uma prova lá de 5 km, 10 km, 15 km, 42 km. E aí você percebe que você também poderia estar conseguindo fazer a mesma coisa, mas você só não conseguiu porque você desistiu. E essa é a dor. Passar no Enem é exatamente a mesma coisa. Você vê uma pessoa sendo aprovada em medicina, sendo aprovada em uma federal, e você tem que lidar com o fato de que você só não conseguiu ainda porque em algum momento você parou e desistiu, faltou a constância. Porque se você tivesse continuado, você teria passado. Cara, faltam aí 180 dias para a prova do Enem, 6 meses para a prova do Enem. Mesma coisa para mim, falta um mês para a corrida que eu quero fazer de 10 km. Eu garanto para vocês, hoje eu não conseguiria correr seguido esses 10 km com qualidade, da forma que eu quero. Talvez hoje você pense que em 6 meses, talvez você também não conseguiria passar numa prova do Enem, na prova do vestibular que você quer. O ponto é que a gente nunca vai saber, a não ser que a gente tente, a não ser que a gente faça. Eu prefiro muito mais tentar, dar o meu máximo e saber que eu fui pra prova, pelo menos eu tentei. Então eu não vou sentir a dor do fracasso, a dor do desistente. Se eu não conseguir correr, eu vou pelo menos estar feliz de ter ido fazer e na próxima eu vou dar melhor. E no estudo é a mesma coisa. Eu não quero que você chegue no final do ano, na prova do Enem, por exemplo, e não faça a prova. Ou pior, vá pra prova com a sensação de que você poderia ter feito mais e acabou não fazendo. E se arrepender de não ter feito. O que você tem que fazer nessa reta final é justamente o que eu venho ensinando pra vocês. Primeira coisa, apenas começa da forma que você conseguir, tenta não falhar. Eu queria ter acordado hoje mais cedo para correr, as coisas não deram tão certo quanto eu pensei, não consegui acordar tão cedo, surgiu outros imprevistos, eu ia falhar. Mas se eu falhasse hoje, eu ia falhar amanhã, no próximo dia, na próxima semana e eu nunca vou começar. Então, chegou uma hora que eu falei assim, quer saber? Eu vou ir agora. Eu vou ir agora correr, nem que seja agora 9 horas, 10 horas, 11 horas, se fosse meio-dia, 2 da tarde, se fosse 9 horas da noite, eu só ia levantar e fazer, nem que fosse 30 minutos. E no estudo é a mesma coisa, cara. Você fica dando desculpa para começar porque falta um cronograma, falta um material, falta um cursinho. Sinceramente, não tem nenhuma aula no YouTube que você pode abrir agora, assistir ela e buscar algumas questões para fazer e responder. Os teus dias, as tuas semanas, elas estão cheias de desculpas. A maioria de vocês me perguntam, Renato, ainda dá tempo de passar em medicina? Mas o ponto é, será que isso realmente importa? Você só começa um projeto, você só vai estudar com intensidade, com força, com energia, se você tiver uma certeza de que vai dar certo. Se essa é a única forma de você realmente agir, entrar com vontade dentro de um projeto, realmente estudar todos os dias, se você precisa dessa certeza, infelizmente isso nunca vai acontecer. Você nunca vai ter a certeza de que você vai ter o resultado final. A única certeza que você tem é que quando você desiste ou não faz
Quando você escolhe não levantar e fazer o que precisa ser feito, você já perdeu. Você não vai conseguir o resultado que você espera. E é esse o ponto que a gente precisa trabalhar se você quiser uma mudança nesses próximos 180 dias. Se você realmente quiser mudar os seus resultados nos estudos, buscar o teu objetivo, buscar ser diferenciado, você precisa recomeçar, mesmo que isso doa. Recomeçar muitas vezes significa você ter que voltar num conteúdo que você já viu anteriormente, mas não aprendeu direito e precisa encarar ele. Recomeçar precisa muitas vezes voltar na base, na matemática. Assumir muitas vezes que você não sabe um conteúdo iniciante e ter que aceitar, ter que voltar naquele conteúdo iniciante. Recomeçar muitas vezes significa ter que rasgar o teu cronograma ou aceitar que você jogou fora o teu dinheiro em um cursinho que é ruim e ter que assinar um outro método, ter que assinar um outro cursinho, ter que contratar uma nova mentoria porque você sabe que essa vai realmente trazer o resultado que você espera. Esse é o ponto. Recomeçar sempre é doloroso. Mas quando você recomeça, você está tomando uma decisão rumo ao teu objetivo. Você está buscando agora trabalhar pelo que você precisa. E você tem que começar com o que você tem dentro do primeiro momento. Você não tem que esperar o momento ideal. Você não tem que esperar, por exemplo, o mentor abrir turma de mentoria, o cursinho soltar um novo plano de 6 meses, o cronograma ser lançado. Quando isso surgir, claro que você vai pegar com toda a sua força e usar isso para impulsionar. Mas você só vai conseguir fazer com grande qualidade se agora você já estiver fazendo, se agora você já estiver recomeçando, se agora você já estiver se reorganizando. Aquele aluno que está esperando agora passivamente, reclamando, dizendo que o conteúdo está atrasado, dizendo que não dá, que tudo está difícil, será que vai dar? Será que vai dar? Toda vez que você está se perguntando, será que vai dar? Significa que já não deu. Agora, quando você direciona a tua mente, direciona o teu pensamento para o que eu tenho que fazer para poder dar certo. Quais são os erros que eu não posso cometer? Quais são os conteúdos que eu tenho que dominar e em quanto tempo eu tenho que dominar? Ou seja, você busca a solução. Você busca o direcionamento. E é isso que te leva até a aprovação que você precisa. É essa mentalidade que você precisa construir nesses próximos 6 meses. Eu vou fazer para vocês um projeto dos últimos 6 meses. Organizar os conteúdos, organizar o projeto, organizar o quadro, mas isso só vai dar certo se você conseguir entrar de cabeça. Se você realmente acreditar que aquilo ali pode dar certo, se você realmente acreditar que eu posso te liderar, que a gente pode buscar esse resultado. Se você não acredita, infelizmente, não importa o quanto eu te organize, não importa o quanto a gente construa aulas e materiais, você não vai conseguir evoluir se você não acredita que pode evoluir, se você não acredita que pode dar certo. Daqui um mês, por exemplo, eu vou correr e eu realmente acredito que daqui um mês eu vou conseguir recuperar o que eu precisava e atingir o objetivo que eu quero, que é correr bem os 10 quilômetros, conseguir completar essa corrida. E não é porque eu quero, por exemplo, postar que eu corri, não é porque eu quero, por exemplo, ganhar uma medalha ou subir num pódio, não é esse o objetivo. O objetivo é provar para mim mesmo que eu consigo, que quando eu coloco uma meta, eu cumpro, que quando eu coloco um objetivo, eu alcanço. E quando eu vou dando essas primeiras vitórias, quando eu vou tendo as minhas primeiras vitórias, quando eu vou tendo ali essas primeiras conquistas, isso vai me impulsionando para hábitos maiores, para vitórias maiores, para objetivos maiores. Poxa, se eu consigo correr 10 quilômetros, eu consigo correr 21. E se eu consigo correr 21, eu consigo correr 42. E se eu consigo correr 42, eu consigo diminuir o tempo e correr mais forte, mais rápido. Eu consigo treinar todo dia, eu consigo ser mais forte. A minha mentalidade muda. No estudo é exatamente a mesma coisa. Ao invés de eu focar lá no resultado final, do que você quer lá no final do ano, a gente começa a focar em micro-objetivos agora, dentro de cada mês, dentro de cada semana. É por isso que é tão importante você conseguir encarar aquela lista de questões, aquela lista, por exemplo, que tem questões mais difíceis, aquele simulado que tem no final de semana, que você foge dele porque sabe que vai mal, que vai doer, tem que encarar ele, mas é importante que você vença ele, para que num primeiro momento, quando você conseguir ter um resultado positivo, você tenha essa pequena vitória e isso dê confiança para daqui a pouco você começar as provas antigas de modo fragmentado, fazer as provas antigas completas, encarar simulados do Enem, encarar de verdade, então, o dia da prova do Enem. A tua aprovação, ela vai vir sempre de pequenas conquistas ao longo da tua trajetória. Não adianta você basear a tua aprovação em motivação barata, em apenas falação, isso não vai te levar longe. A gente precisa agir, você precisa levantar e fazer todos os dias sem reclamar, sem se explicar. Eu sei que você tem um problema, eu sei que você tem uma dificuldade, eu sei que você tem pouco tempo, eu sei que você não tem base, eu sei que você sofre com procrastinação. Para de se explicar, para de reclamar e faz. Agora vai ser o momento onde você tem que focar na solução. Se você realmente quer mudar, se você realmente quer ter mais resultados, você precisa começar a fazer. É isso que diferencia aquele aluno que vai passar e aquele que não vai passar. O aluno que não passa, ele fica extremamente preocupado com as coisas que podem acontecer, ele foca nas dificuldades, ele foca nos problemas, ele foca nos imprevistos. Já o aluno que vai passar, ele tem a confiança de que ele está dando o melhor dele, ele está fazendo o máximo que ele pode. Ele não tem certeza do resultado, mas ele tem certeza que ele está fazendo
tudo o que ele consegue. E como a gente sabe que a régua é extremamente baixa, quando você dá o seu melhor, o seu máximo, você se destaca. Porque você sabe que a grande maioria não tem peito para fazer o que precisa ser feito. A grande maioria não tem ritmo para continuar. A grande maioria não tem constância. A grande maioria é fraca de mentalidade, é fácil de ser manipulada, completamente perdida. Quando você consegue enxergar isso, você percebe que você é diferenciado. Você não é fácil de ser manipulado, você sabe o que está fazendo. Você tem inteligência, você tem direcionamento. Um passo à frente da grande maioria dos seus concorrentes. Quando a gente está numa corrida, você nunca vai ver alguém que está lá na frente da corrida olhando para trás. Porque toda vez que ele olha para trás, ele desvia do principal objetivo dele. E quando ele faz isso, ele acaba desacelerando. Ninguém que está em cima, ninguém que está na frente olha para trás ou olha para baixo. Quem está no topo não se preocupa com quem está embaixo. Se você hoje fica se preocupando com o que os outros estão fazendo, com as estratégias dos outros, com o método dos outros alunos. Se você está atrasado, como é que você está, como é que vai ser, qual vai ser o cronograma, isso significa que você não está na frente. Você não está brigando para vencer essa corrida. Concentra, dá o seu gás, passa na frente e não olha para trás. Não é só o conteúdo que vai importar para sua aprovação. Não é só o método de estudo ou o cronograma ou planejamento. A tua mentalidade, o teu psicológico é essencial para que você tenha os resultados que você espera. E é isso que eu quero construir em você esse ano. Eu tô aqui para te mostrar o caminho onde você consegue estudar melhor, aprender mais, quais técnicas utilizar, o que estudar, mas além disso, como que você tem que agir para se tornar um futuro aprovado. Eu quero te deixar só uma última pergunta. O que está faltando para você começar hoje? Eu quero que você deixe aqui embaixo nos comentários como você está se sentindo hoje. Como foi a tua rotina hoje, no dia que você acordou? Ela foi produtiva? Você está sentindo que está conseguindo produzir ou você se sente travado, cansado, sobrecarregado, desanimado? Quero saber se você assistiu até o final. Se você realmente assistiu até o final e entendeu a mensagem, você vai deixar nos comentários a seguinte frase: não reclame, não se explique, apenas faça. Mostra pra mim que você tem essa mentalidade já dentro de você.